Bem-vindos ao Surtadamente, Flávia. Estamos começando a nossa segunda temporada. Opa, coraçãozinho. Gente, palmas para a segunda temporada. Vencemos a primeira, foi um sucesso. Nós estamos aqui juntos, né, Flávia? Quem é você? Eu sou o Paulo Siqueira, psicólogo. E eu sou a Flávia Sando, psiquiatra. Nós estamos aqui para surtar juntos, né, Flávia? Exatamente. Um podcast que fala sobre saúde mental e bem-estar de forma leve, acessível, didática e embasada em ciência, Paulo. Sempre, de uma forma gostosa, leve, mas sempre baseado em ciência. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, né, Flávia? Sobre transtorno de personalidade borderline. O que será que esse transtorno tem a ver com aquela série que tá todo mundo falando, Beberrena da Netflix? Beberrena. Bom, se você quer saber sobre isso e sobre o transtorno de borderline, fica até o final desse episódio que você vai aprender muito. Então, roda a vinheta! E na segunda temporada, Flávia, a gente não pode esquecer do nosso patrocinador. Quem é o nosso patrocinador? Espaço Saúde Vale Sul Shopping. É um espaço que, assim como nós, se preocupa com a saúde mental. Ela apoia, como nós, a saúde mental. De forma acessível, de forma que isso chegue para todas as pessoas. Obrigado. Obrigado, Vale Sul Vale Shopping. Sul Shopping, tá aqui ó, no nosso coração. E vamos começar então a nossa... Entrevista com nada mais, nada menos do que a nossa convidada especial, Uau. Renata Akemi. Renata Akemi. Renata, seja bem-vinda, muito obrigado. Mas antes, vou apresentar aqui de uma forma assim mais oficial. Renata, ela é psicóloga clínica há mais de 20 anos, né? Com formação em psicodrama Isso. e avaliação de personalidade com os testes de Rorschach. Os famosos testes de Rorschach, né? Da mancha de tinta. Das manchas de tinta. Agora minha apresentação. Ela é a Rê, né? A Renata Akemi aqui da Clínica Ethos, trabalha comigo há pelo menos 7 anos, né, Rê? Ela é minha parceirona, a gente trabalha muito bem juntas. E assim, é uma profissional que é rara, vamos falar que é rara. Obrigada. São poucas pessoas que fazem, trabalham com essa prova de Rorschach. Muito difícil achar. Então, que é uma prova de personalidade, né? Para avaliar transtorno de personalidade. E vamos falar então, né? O que Vamos é conversar um pouquinho. Vamos conversar um conversar. Vou começar pelo básico. Vou apertar ela. Vamos apertar. Aqui a gente gosta de apertar. E polêmica. Você gosta de polêmica? Apertar com o braço? Mas você gosta de polêmica também? A gente Não, gosta também de... Não gosta. Não. Mas eu vou jogar polêmica vou ficar mesmo chateada, assim. hein? Rê, vou chamar de Rê, porque você deixou eu chamar de Claro, Rê. Rê. Antes de tudo, o que é a personalidade? Porque quando a gente fala de borderline, ele é um transtorno de personalidade, Sim, né? mas o que é a personalidade? O que é personalidade? Né? A personalidade são características pessoais de cada um. Então, você age de uma maneira, eu ajo de outra. Então, a gente tem mais ou menos algumas maneiras de ser, existir, uma dinâmica de funcionamento. Então, a gente vai existindo na vida com as nossas coisas, com a nossa maneira de processar, de solucionar problemas, de resolver as coisas, se é mais rápido ou mais devagar, a forma que a gente vai lidando com as coisas da vida. Então, esse conjunto, assim, vamos dizer, né, um padrão de funcionamento que a gente tem, é o que a gente chama de personalidade. Então, como que a gente vai atuando na vida, como que a gente vai pensando, refletindo, desenvolvendo, evoluindo, tudo isso tem a ver com a nossa personalidade. Sim. Então, a personalidade é muito ampla, ela é extremamente ampla. Né? Então, é bem legal. Então, quando você olha para uma pessoa, você fala, só podia ser fulano de tal, né? É a marca registrada dela. É uma marca pessoa. registrada. Se você vê alguém andando pra lá e pra cá, a gente sabe que é a Karen. É o jeito de ser dela. A misteriosa Karen. Exato. E quando a gente fala de personalidade, tem a questão do transtorno, né? O transtorno de personalidade. O que a gente pode definir? Então, o que seria um transtorno de personalidade? Eu diria assim, que é o padrão do jeito de ser da pessoa, só que é um padrão com uma estrutura muito disfuncional, né? É uma estrutura que a pessoa tem dificuldade de lidar com ela mesma, com o mundo, e ela também acaba trazendo sofrimento para outras pessoas também. E ela é tão estruturada que ela tem muita dificuldade de
se articular de formas diferentes, né? Que Será tem eu a consegui ver com essa é questão isso, que né? você falou, né, da rigidez. Então, quando a pessoa fica muito rígida, por exemplo, só um padrão, tendo uma resposta para uma situação, então ela está com um probleminha ali, né? Então, geralmente, o que a nossa personalidade faz? A gente dá um somebody love, né? Sim. Então, a gente faz de um jeito, a gente faz de outro. É uma situação que precisa que você entenda mais, é uma situação que você precisa ficar mais relaxada. Mas, muitas vezes, o que acontece num transtorno de personalidade? A resposta, às vezes, é muito dela, para ela, a maneira dela, ela não se adapta muito ao ambiente. Então, ela Sim. fica rígida nas questões de defesa Aquela dela. característica nossa como ser humano, né, de conseguir se adaptar. Então a gente pode dizer que uma pessoa quando tem um transtorno de personalidade, ela tem essa dificuldade. Usa muito da defesa. Sim. Né? Então, quanto mais você fica defendido, quanto mais você acha que as coisas é com você, mais a situação fica difícil de você ir se adaptando no momento do E dia a essa dia. defesa é muito exagerada, né? Muito exagerada e as intensidades são altas. E a gente fala que são características estruturadas, né, Rê? Porque, assim, tem vários tipos de transtorno de personalidade. Vários. Então, tem o transtorno de personalidade borderline, que a gente vai falar. Tem A gente vai falar narcisista. sobre transtorno de personalidade antissocial, transtorno Sim. de personalidade narcisista. O antissocial, para você que não sabe, é o que todo mundo conhece como psicopata, né? O antigo Isso. psicopata. É o antigo né? psicopata, é o que todo mundo fala. Transtorno de personalidade dependente, Sim. obsessivo compulsivo. Então, assim, são padrões rígidos de formas de ser que realmente são disfuncionais para a vida normalmente. Então, assim, acaba tendo muitos conflitos, muitos problemas por esse jeito de ser mais disfuncional, Paulo. Sim. Entendeu? Mas assim, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem o borderline, ela é diagnosticada, ela vai ser assim para sempre? Depende. O que acontece? Né? Existem graus. Então a gente também tem que pensar. Primeiro, existe o ser humano por detrás daquilo. Então Exato. cada pessoa vai responder ao transtorno à sua maneira também. Né? Então, Não ficar rotulando só, tem né? a individualidade da pessoa. E tem o transtorno que a gente classifica ali, né, de uma forma geral. Né, até para você ter assim, um parâmetro de diagnóstico para você fazer um tratamento, né? Sim. Então, que tipo é esse, né? Então, quando a gente pensa no borderline, a gente pensa muito nessa questão que a pessoa precisa de amparo, apoio, né? Ela não tem um self, né? Um eu muito bem estruturado. Então, ela fica muito idealizada no campo das ideias, assim, do que é o melhor de ser. Então, isso atrapalha muito essa pessoa, ser uma pessoa, sabe, que tem erros, que tem falhas, é uma pessoa muito autoexigente. Dificulta até a autenticidade, né, da pessoa. Sim, porque ela quer tanto ser perfeita, tanto ser boa, tanto ser ótima e todo mundo olhar para ela como uma fonte de, né? E também ter esse apoio das pessoas, e ela precisa tanto desse apoio que ela acaba ficando possessiva. Sim. Então, o uso dela com as pessoas é de posse, né? Então, ela quer aquela pessoa para ela o tempo todo olhando para ela muitas vezes. Porque assim, se a gente pegar o borderline, né? Melhor, quando a gente pega uma pessoa que não tem um transtorno de personalidade borderline, você chega e você se apaixona por alguém. Tem aquela paixão que você idealiza a pessoa, que você vê coração. Fica em slow motion, né? Parece que vem aquela neblina, a pessoa chega, o coração A perna palpita, treme. exato, né? Aquele despenteado. O raninho assim da pessoa é lindo, né? Mas depois que passa um tempo, aquilo você vai se adaptando, você vai entendendo. Sim. O borderline passa por esse processo também ou com ele Então, é diferente? ele tem essa dificuldade porque ele não entende muito bem a ambivalência. Ele acha que se ele tem que ser perfeito, o outro também tem que ser perfeito. Né? Então, muitas vezes ele reage de forma negativa. Ou, muitas vezes, o que acontece? A pessoa não está tão bem assim. Né? No relacionamento, né? O seu parceiro, por exemplo, falou assim, hoje eu não estou muito bem. E aí você acha que é com você. Não, é comigo, então eu não estou sendo tão amado, não estou sendo tão bem quisto. Sim. Então começam as complicações. Entendi. Né? Um aspecto do transtorno borderline, Paulo, que eu acho que é um aspecto fundamental, né? É a sensação de insuficiência, de vazio. Também. Então, assim, quando eu tenho as pacientes, né? Quando eu atendo minhas pacientes, eu percebo que esse aspecto, assim, de dificuldade, desse medo de ser abandonada, é porque em algum momento ela começou a parasitar a vida de outra pessoa. Sim. Como se, assim, o vazio dela, a insuficiência dela, ela precisou viver na vida do namorado. Você deve ter
vivenciar bastante isso com seus pacientes. Uma vez né? eu perguntei para minha paciente assim, é como se você tivesse um buraco negro dentro de você que sugasse tudo e mesmo assim continuasse aquele vazio. Ela falou, nossa, Paulo, é exatamente isso que eu sinto, né? Que parece que por mais que eu tente... E aí, assim, o que acontece? Se por um acaso aquela pessoa que ela se emaranhou, né? Ela vai embora, na verdade, assim, para ela é como se ela perdesse parte dela mesma, entendeu? Porque ela se transformou, ela se emaranhou na vida de uma outra pessoa. Como se fosse uma amputação. Como se fosse uma amputação. Né? É uma dor muito forte, por isso que esse medo de abandono muito forte, né? Sim, é por isso, porque ela realmente não encontrou um eu. É como se ela não tivesse nascido, né? Então ela não tem um eu estruturado, então ela vai tentar apoiar no outro eu. Só que ela se imagina como, né, quando ela se imagina como muito boa, que é mais ou menos aquilo que a gente vai discutir desse filme, né, do Bebê Rena. Sim, Bebê Rena. Né, que tem muito a ver com ela, que ela se acha uma advogada muito boa, então ela quer transmitir isso como uma forma de idealizado, né? Só que no fundo ela está esvaziada de si, né? E assim, por que o borderline tem essas características de idealização tão forte, de assim, do tudo ou nada, né? Ou você é para mim a pessoa ideal, o Deus ou o inferno, né? Por que ela tem essa visão e isso transforma tanto as relações, né, num conflito tão grande, Rê? Eu acho que é muito por causa disso, porque ela tende a achar que as coisas são para ela. Vamos dizer assim, ela está numa fase... É um egocentrismo, assim, muito grande. Ela está numa fase muito lá atrás, regredida, em que as coisas para ela não foram muito bem atendidas, né, na infância, muito de fase do bebezinho, né? Então parece que para ela nada satisfez muito ela não foi atendida. Então ela ficou naquela fantasia, naquele imaginário de que se ela fosse bem atendida, bem quista. Então é como se ela crescesse num imaginário, numa fantasia do bom, do ideal. Só que na verdade a vida não é assim, né? A gente não tem o bom e o ideal todo o tempo, né? As pessoas falham com a gente, os nossos pais falham com a gente. Então, e a gente tem que ir superando, né? No caso, por exemplo, de uma pessoa normal, a gente vai superando essas questões e a gente vai evoluindo. Peraí, então, já que eu não tenho as minhas condições boas, então eu vou tratar de arrumar as minhas condições. Vamos clarificar um pouquinho, então? Vamos entrar no filme? Vamos. Gente, o E filme aí não, a gente série. A série. Isso. Gente, se você não assistiu a série, vale muito a pena. Obviamente, é um caso que você percebe que não é aquele caso que a gente vê todo dia, né? É um borderline bem... É mais extremo, ou não? Tem que ficar claro que esse tipo de transtorno mais borderline raro, né? é mais raro. Tanto que ela vai presa. Sim. Né? Eu podia dar o spoiler? Gente, se você está assistindo, talvez surjam alguns spoilers, mas assiste que mesmo assim, se a gente dar uns spoilers, vale muito a pena, porque a gente não vai conseguir em pouco tempo dar tantos detalhes. Quem que é a personagem borderline do Bebê Rena? Não é a Jéssica é a atriz, né? Marta. Ela tá soprando aqui. Marta. Fala agora. E o Doni, né? Que é e por quê? Vamos descrever a Marta, as características dela, para exemplificar aqui de uma maneira Você assistiu? Eu não vi, gente, então não posso opinar, brincadeira. Brincadeira, né? Então, vamos lá. O que você perguntou, Flávia? Desculpa. Quais são as características? TDAH, será, gente? Não, é que eu tô falando assim, pra gente tornar aqui tudo mais claro, a gente usar, então, a personalidade Marta, a personagem Marta, que é a borderline, para exemplificar as características dela com as características borderline. A gente que é um exemplo muito bom, porque ela é um quadro bem grave, né, do transtorno borderline. A gente pode pensar na questão da agressividade. Explosão, né? Então, ela extremamente... Da questão da manipulação que ela utiliza, né? Falando que ela é incrível. Aí fala pro Doni, né? Doni, você é maravilhoso. Então, ela capta a necessidade do outro. E ela idealiza ele, utiliza, né? E idealiza ele. E é o que ele realmente precisava, né? E é o que alguém ele que precisava. enxergasse ela, ele, né? Então, ele se mantém ligado a ela também muito por isso. Porque ela coloca isso nele e ela também faz o desejo dele acontecer, Aquele caso dele oferecer, por exemplo, o
chá pra ela, né? Lá no comecinho. Então, mas o borderline é muito isso, eles são muito queridos, né? Sim. A gente sente uma empatia por eles, porque eles têm, assim, eles são seres empáticos, né? E são sinceros, né, com relação a isso. Eles são muito queridos, eles gostam de abraço, ou então eles gostam de dar uma atenção, eles perguntam muito pra gente como é que a gente tá, né, em alguns momentos. Mas, assim, o que acontece mais, né? É que eles têm essa coisa do apoio, eles querem fazer isso para serem apoiados também. Então, tem uma troca, né? Eles esperam que eles sejam queridos, e aí a pessoa fala, ai, né, então, ok. É como se ela quisesse uma atenção 100%, né? É isso. Até porque a quantidade de então, meios, ela conquista né? você, né? Não é do mal, vai, mas é uma conquista, assim, para ser simpático, para ter você como um bom amigo, e aí você começa a entrar nesse rol, que é o caso do Doni. Perfeito. Muito bom. E até tem a questão ela, nesse processo, ela vira uma stalker, né? Sim. Que ela entra na rede social, começa Então, a aí tem a ver com aquilo que a gente estava falando, né? De uma pessoa ser, assim, a vida dela ser tão vazia, que ela pegou o personagem Doni, né? E aí ela começou a viver a vida dele. Então, ela ficava em função dele. Passava a mandar mensagem o dia inteiro, ininterruptamente, de uma maneira compulsiva, o dia inteiro, mensagem, né, de celular. Foram milhares, né? Que eu não lembro agora. Ela ficava esperando, né, horas e horas, o dia inteiro, ele, né, no ponto de ônibus. Então, assim, a vida dela era meio, realmente, um vazio que ela pegou a possibilidade de estar vivendo a vida do Doni e começou a viver a vida dele. Também tem essa questão da carência, né? Ela é muito carente. Muito. E assim, o medo dele se esquivar e abandonar ela de alguma maneira era assim para ela doentio, insuportável, né? Insuportável. Que isso caracteriza bastante a questão do transtorno de personalidade borderline, né? Essa questão da compulsão, né? Da compulsão, sim. Do tudo ou nada, né? De um momento assim, se qualquer contrariedade, ela também explodia, ia para o lado mais agressivo, né? Uma coisa que eu acho que chamou muita atenção na série, não sei como que vocês, acho que seria legal, né? Acho que é uma coisa que impactou muito, é naquele momento que ela fica sentada no ponto de ônibus. Nossa, e ela entra num estado assim que parece isso, né? porque o que seria isso? De vazio, né? É que como ela entrasse realmente naquele vazio. Flávia? Não, eu tô pensando na cena aqui, eu tô pensando na Fiquei cena preocupado. dela. Ficamos catatônicos. Ficamos agora. Eu acredito que ela chegou num esgotamento emocional lá, porque ela esperou por horas e horas e horas no frio, né, passando mal. E assim, o paciente, a pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, ela pode chegar numa situação limite, tanto que chama o nome borderline, quer dizer limite, né, na borda. Então, eu acho que lá ela estava assim, tanto que ele achou que ela fosse até morrer de frio, né? Sim. Ela resistiu tanto naquele estado que ela estava passando dos próprios limites. E ele vai lá, cuida, né? Limpa ela, né? Exatamente. Uma cena então, forte. É exatamente isso que a Flávia falou. Então, a variação aí também do borderline para um estado de, né, quase psicótico, não chega a ser o psicótico, mas é quase, sim, né? Então aí é que a gente fica muito impactado, né? Então assim, dá aquela sensação de que a pessoa realmente ela entrou no mundo dela e ela não consegue sair. Então ele foi lá, ajudou e tudo mais, tentou tirar, levou para casa, tentou organizar ela, que é muito que a gente faz na psicoterapia, né? E como médica também, né, Flávia? De às vezes a gente precisar retirar a pessoa, organizar, estabelecer, né, as questões de apoio, quem que pode ajudar. No caso dela era sozinha, né? Imagina a solidão assim. E que dificuldade que ela tinha para entender que ele não queria mais ela naquela fase, né? Que assim não existia nada entre os dois e que ele não queria aquilo, né? Para ela chegar até esse momento, a gente vê isso mesmo nos nossos pacientes, assim, que estão sofrendo. Que é tão difícil entender que um relacionamento acabou, né? Eu tenho uma paciente que faz um mês que ela está acamada, sabe? E assim, sofrendo demais. E assim, qualquer palavra
a pessoa ela já se ilude, ela já distorce um pouquinho, né? Às vezes a pessoa quis só falar uma palavra para acalmar ela, a pessoa já distorce. Tem isso a ver também com o borderline, né? Como se dessa confundisse dessa mesmo, confusão, a dessa distorção de pensamento. pensamento. Que a gente chama de teste de realidade, né? Então a pessoa ela não está vendo as coisas como elas são. Ela está vendo como ela acha que deveria ser e pronto. Rê, fala então sobre a prova de Rorschach e depois a gente vai falar o que você encontraria no Rorschach da Marta. Olha aí, que interessante. Então, as provas de Rorschach, o teste, né, eles são muito assim, aquele de filme que a gente vê em filmes, que são aqueles cartões que tem umas manchas de tinta. O que você vê aqui? E o que você visualiza ali, e quais as respostas que você vai dando com o que você imagina naqueles cartões. Então, a gente vai fazendo também uma avaliação quantitativa, né, no sentido do como que ela viu, de que forma que ela deu aquela resposta, e qualitativa, a forma como que ela foi, né, colocando, vendo as manchas, a imaginação que ela utilizou, a forma como que ela está dentro do teste de realidade, se ela está vendo uma coisa bem próxima de que todo mundo vê, ou se ela está vendo alguma coisa bem distante e tudo mais. Então, a gente faz esse apanhado. Aí, no caso da Marta, por exemplo, tem os indicadores de morbidez, né? Porque às vezes o borderline ele é muito identificado com as coisas ruins, negativas, né? Então eles se identificam com os aspectos moribundos. É muito comum a gente ver o borderline achar bonito, por exemplo. Não bonito, mas assim, ele se identifica com aspectos ruins, feios, maus, destruídos, né? Como interessantes, exemplo, filme de terror. Ai, vi aqui uma caveira, sabe essas coisas? Sim. Assim, mais mórbidas. Mais mórbidas. E também tem a questão do, nossa, coisas lindas, tipo anjos, né? Então, assim, você vê que tem essa coisa da ambivalência, assim, forte, né? Então, agressividade, ambivalência. A questão do teste de realidade, como eu falei. Que mais que eu posso dizer? Disforia, né? A pessoa meio que ela se distancia daquilo. Então, assim, a gente vai vendo a depressão, aparece a depressão, mas não uma depressão depressiva, da depressão grave, mas a depressão do vazio, né? Sim. Indicadores de suicídio também são importantes que a gente observa dentro do quadro. Então, assim, é bastante coisa, dá para fazer. Então, no caso dela, por exemplo, ela não tem uma tendência suicida, né? Mas ela, na Marta, mas provavelmente iria aparecer bastante assim a questão da manipulação, também aspectos narcisistas, né? E isso que a gente falou que é um padrão meio que constante, que assim, é um padrão que não muda. Você viu que essa perseguição, né, esse stalking, isso. já vinha de outros casos anteriores. Contanto que ele pesquisa no começo e ele vê que já tinha até, né? Que ela tinha sido, não sei se ela tinha sido presa já. Já não me lembro agora. Já tinha sido condenada e tal. Mas, por exemplo, o borderline, né? Ele tem uma projeção, uma atração, né? Digamos assim. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir que o borderline às vezes se relaciona com uma pessoa narcisista, né? Ou dependente, né? Que é o caso do Doni. Sim, né? ou dependente. Meio que parece, né, no filme que ele tem esse aspecto, né? Então, assim... Que o Doni já seria até um outro episódio, né? O Doni a gente falaria em outro episódio, Sim. mas... Porque é uma pessoa que precisa do outro e ela precisa dele, da atenção 100%, né? Então, é uma pessoa que demanda o tempo todo de atenção, de cuidado, de amparo, né? Então, e as instabilidades ali, a pessoa precisa ser também muito resiliente para suportar, né? Porque a pessoa hoje está bem, daqui a 5 minutos não está tão bem. Então, essa instabilidade emocional, né? Muito intensa. Muito intensa. Né? Então, a irritabilidade, os movimentos agressivos. Então, tudo isso a gente vai avaliando no teste. Sim. E agora sim, Flávia, você como psiquiatra, você é psiquiatra, né? Sou. Existe, assim, um medicamento para tratar o borderline? Assim, tô meio, já melhorei, não estou mais borderline. Existe isso? Não.
Primeira linha de tratamento dos transtornos de personalidade é psicoterapia, né? Mas a gente acaba tratando bastante, porque os pacientes com transtorno de personalidade, principalmente borderline, eles acabam evoluindo bastante para um quadro de ansiedade, de depressão, de transtorno do pânico. Então a gente vai tentando tratar essas comorbidades, né, que acabam vindo. Por quê? Porque é uma vida de bastante conflito. Sim. No caso tem essas questões de frustração, e aí é muito estresse, e acaba desenvolvendo as patologias. Vou te apertar. Até. Se a personagem do Bebê Rena aparecesse no seu consultório, o que você faria? Apertei. Não, lá, então, ela é um transtorno de... Pra mim, né, olhando, é um transtorno de personalidade borderline bem grave, mas assim, bem puro. Lá não mostra que ela estava num quadro de depressão, ou que ela estivesse num quadro de ansiedade, né? Ela tinha aqueles momentos, talvez, de explosão, de agressividade, que a gente poderia intervir de alguma maneira medicamentosa. Mas eu encaminharia para Renata fazer uma prova de Rorschach, né? Ela jogou a bola para você, Renata. Sei lá, se fosse o caso de a gente confirmar o diagnóstico e encaminharia principalmente para dar continuidade a uma psicoterapia 3 vezes na semana, né? Sim. Que é um caso realmente grave. Porque uma coisa clara que tem que ficar aqui é que o caso da Marta é um caso extremamente grave, ela foi presa, né? Senão, né, nossos pacientes que são, né, de formas mais leves, que têm, né, um funcionamento muito melhor, vão, né, começar a sentir... Sim, mas sem um tratamento, realmente, o borderline, ele pode chegar nesses estágios graves, que aí vai para compulsão, a drogadição, né? Ou então a perseguição de alguém, né? Ou então acabam sendo presos porque eles têm uma conduta inadequada. Então no caso da Marta, foi para a polícia, não foi para o médico, né? E como que seria assim, o acompanhamento psicoterápico? Da psicoterapia. Então, totalmente de apoio. Você tem que falar com a família muitas vezes. Essa família também precisa estar ajudando, também precisa ser atendida. Às vezes até a família passa na Flávia também, para também ter o suporte, né? E até para entender, às vezes, os parceiros, porque as pessoas às vezes não entendem. Nossa, essa pessoa não gosta de mim. Então, a sensação que você tem no primeiro momento de uma pessoa com transtorno, como eu falei, é de que é uma pessoa muito querida, porque ela é envolvente, é uma pessoa envolvente, né? Porque ela é toda... Ela tem esses aspectos. Quando a gente olha contra-transferencialmente, a gente tem vontade de carregar no colo. Sim. Não é verdade? Muito. E aí, depois eles têm a questão da raiva muito grande. Então, você tem que ficar o tempo todo lidando com esse momento, né? Então, a gente, enquanto terapeuta, a gente tem que ter muito esse jogo de cintura de saber, né, conduzir a sessão, o momento, a fase depressiva que atravessa a fase agressiva. E eles vão evoluindo, eles vão entendendo que a gente se torna assim um objeto de confiança, porque o borderline também, ele é muito desconfiado. Ele não acha que as pessoas vão ficar na vida dele, porque eles já passaram por muitos anos de pessoas desistindo dele, falando, não quero você é muito doido, você é muito instável, né? Ou você não sabe o que você quer. Então, eles acabam tendo essa sensação de que ninguém quer. Sim. Então, a gente, enquanto terapeuta, a gente acaba fazendo esse papel na vida deles, aí eles constroem um verdadeiro vínculo de confiança. E isso é muito importante. Sim. Mas existe uma abordagem que seja mais específica? Não precisa, todas atendem, desde que você saiba que a partir do momento que você está com uma pessoa como essa, você precisa dar um apoio para ela de muito tempo. Sim. Muito tempo. Gente, eu mesmo. adoro quando o psicólogo fala todas atendem. É tão gostoso. Mas é verdade, né? Isso é verdade. Porque o acolhimento, né? Acho que ele faz total diferença, né? A pessoa se sentir acolhida, ter essa empatia, né? pela pessoa e não ver ela como talvez todo mundo veja. Né? Exato, mas é difícil na vida a gente realmente encontrar pessoas que estão para nos apoiar, né? A gente está vendo que o mundo é assim, né? Cada um tem seus dilemas, então às vezes o borderline, por ele precisar de uma estrutura, de um setting, ele não vai ter isso lá fora, ainda mais hoje em dia, que o mundo é tudo, né? Antigamente a gente via um mundo mais centrado, as coisas mais
coerentes. Você vai para a escola, depois você vai trabalhar na empresa, depois você, né? Hoje em dia você pode ser muita coisa. Sim. Então, essa abertura dá uma sensação maior de como se a pessoa estivesse solta, né? E aí o vazio é maior ainda. Então, é bem complicado mesmo. Mas aí, é a maturidade. Mas posso completar um negócio? Pode. A Karen já tá assim, ó. A Karen, nessa segunda temporada, continua com a gente aqui, Aqui né? dentro ainda. Acabou Aqui já? dentro. Porque a gente nem falou, a gente tá na sua clínica, né, Flávia? É, a gente falou. A gente falou, a gente não falou. Não falou? Não falou? Não falou. Estou me sentindo literalmente em casa, porque a gente está... Nosso estúdio agora é na Clínica Ethos, né? Clínica de Saúde Mental e Bem-Estar, que faz parte aqui da minha vida, né? As duas estão em casa, né? Nós duas estamos em casa. Deixa eu complementar um negócio, Claro. que acho que ficou incompleto em relação a... Eu senti, tô brincando, não senti Você não. sentiu? Não senti. Então, o paciente que é borderline, muitas vezes chega no psiquiatra trazendo outras queixas, por exemplo, depressão, ansiedade e tal. E assim, cabe ao psiquiatra investigar, né, a vida dela por completo para perceber que se trata desse transtorno de personalidade, né? Fazer um diagnóstico, se conseguir, né, em algumas sessões, ou encaminhar para fazer uma prova mais específica, prova de Rorschach, se bem que não temos muitos profissionais especializados nisso. Graças a Deus eu tenho a Rê. E assim, existem medicações atualmente assim, em estudos que ajudam bastante nessa instabilidade emocional também. Sim. Apesar de eu falar dessa questão, né, que é depressão, mas a instabilidade emocional do borderline, essa impulsividade, essa explosividade, ela acaba sendo ajustada com algumas medicações, sim, que já tem validação, Que né? é uma das características mais marcantes do borderline, a gente poderia dizer que seria essa variação do humor. Sim, Essa instabilidade, Essa instabilidade, emocional. sim, Essa impulsividade. instabilidade Não a variedade, emocional, mas a impulsividade, né? E esse aspecto mais, né, do vazio, do abandono, aí realmente muito mais trabalhado na psicoterapia. Sim. Tá? E o legal é que, assim, fatores, conforme o borderline ele vai tendo maturidade para entender, ele vai ficando mais resiliente. Com o passar dos anos, os sintomas né? vão diminuindo. Sim. Então, assim, é super bom. E Tem assim, acompanhamento, né? super bom. Eles crescem, evoluem e ficam bem. Rê, está acabando aqui, infelizmente. Sempre todo mundo fala, já. Ah, mas agora eu já. entendi que é E verdade. você viu, é verdade, Aqui né? é rápido. Principalmente com essas belezuras aqui. Rê, assim, para encerrar o programa. Essas deusas do Oriente, né? É, não é? Faz assim. Você é do Oriente também? Eu também. Você não Não. percebeu, meu Eu percebo. Renata O Kemi. que significa Kemi mesmo que você me Aurora. falou? Aurora, olha. Para começar o nosso programa, a nossa segunda temporada Você viu? com Por isso tudo. que a Com gente Aurora. todas as auras. Aurora. A Kemi, senhora Kemi, se você quiser dar uma mensagem pro pessoal de casa, recitar uma poesia, um poema, cantar, dançar, fica à Nossa, mas vontade. aí é muito difícil, né? Eu penso que assim, né? Vamos pensar que o transtorno, a gente não pode fixar no transtorno, né? A gente tem que pensar no que a gente está sentindo de ruim, de negativo, nas dores que a gente está sentindo, não carregar esse sentimento e falar, isso aqui não é nada. Né? Então, eu acho que o bonito é a gente assumir que a gente tem fragilidades e trabalhar isso para ter uma vida, né, boa, vigorosa, virtuosa, né, cheia de prosperidade, porque a gente pode, né? Temos acesso hoje em dia. Então, trabalhar saúde mental é tudo isso. Que lindo. Obrigado, viu, Rê? Obrigada, eu. Ficou muito feliz. E você? Você tá no mundo digital? Quem viu o episódio, assim, quero fazer um Rorschach para ver se eu tenho alguma coisinha? Põe aí, escreve aí. Qual que é? Psicóloga Renata Kemi. Psicóloga com K. Com K, Com Kemi. K. A Kemi, tá? Quero agradecer bastante a participação da espero Rê. que- Minha super amigucha, Maravilhoso. né? Não fica com ciúmes, Karen, mas ela é minha amigucha também. A Até Karen já antes, tá. Karen, acho que você tem que A passar com Karen ela, que você tá começando a bem ficar. antes. Karen, Muito obrigada, Rê. Seu arroba? Gente, obrigada. Arroba doutora Flávia Sano. Arroba Psi Paulo Siqueira. Gente, não esquece de seguir a gente aqui no Instagram, também no Spotify. Comenta o que você achou desse episódio. Manda esse episódio para as outras pessoas, porque a gente precisa de vocês. Nós, o Surtadamente, a gente não surta sozinho. Pra gente surtar, a gente precisa surtar com vocês. Então escreve aí,
E a gente se encontra no próximo episódio. Lembrando, toda quinta-feira, às 18 horas, né, Flávia? Exatamente. Então sejam bem-vindos à segunda temporada de Surtadamente, gente. Esperem que Beijo. amem, que adorem. Comente aí se vocês gostaram do nosso novo cenário. Isso aí. Tchau, gente!